Então, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos neste momento de formação. Nosso agradecimento ao professor Gilmar Siqueira, ele que vai ministrar essa palestra com o tema A Encarnação de Cristo na Literatura. E nada melhor do que começar rezando, pedindo o auxílio da graça de Deus, para que nos ilumine o entendimento, para que possamos sempre crescer no seu amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei o vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez o Padre João pela vida, agradeço ao Frei Ribamar, que foi quem me convidou também, e os amigos que estão acompanhando aqui. Só para contextualizar um pouquinho, a gente vai falar das relações entre a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo e da literatura, mais especificamente do romance, não é? Do gênero literário do romance. Eu tenho no YouTube, até para os amigos que estão vendo aqui, um curso livre de introdução ao romance católico. Já tivemos 4 aulas, se vocês quiserem acompanhar também. Este plano que aqui estou será depois compartilhado no YouTube também. E tivemos 4 aulas sobre 4 romances, e esta consideraremos como uma aula extra, certo? Em que falaremos especificamente da encarnação e do romance. Eu começo fazendo uma paráfrase do autor patrístico Tertuliano. Se numa época um pouco mais avançada da caminhada dele, ele perguntou: mas o que Atenas tem a ver com Jerusalém? A nossa paráfrase, a nossa pergunta aqui é: o que o romance tem a ver com a encarnação do Verbo Divino? E mais especificamente ainda, como pode um gênero literário tipicamente moderno, de uma época já secularizada, aparentemente afastada da igreja e de Nosso Senhor, o que esse gênero tipicamente moderno, ou como ele pode se aproximar da encarnação de Nosso Senhor? Primeiro, um elemento comum, que é a narrativa, não é? Há uma narrativa cristã desde o Antigo Testamento, e eu estou falando de uma visão, de uma leitura já a partir de Nosso Senhor do Antigo Testamento, e até a tradição da igreja. E há uma narrativa romanesca, ou seja, um modo de contar uma história, que é específico do romance. E também é uma tentativa de conhecer a intimidade humana. Aqui eu coloquei uma oposição, não é? Solipsismo versus introspecção. A introspecção seria algo análogo ao que a gente encontra nas Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, não é? Aquela exploração, aquele itinerário da alma até Deus. Isso é introspecção. É a consciência de como ele está afastado, ou ele estava afastado de Deus, e como ele foi se reaproximando. O solipsismo é o contrário. O solipsismo não é um sair de si, mas é uma concentração naquele núcleo, uma concentração egoísta em si mesmo. E parece, ou pareceria, que o gênero literário do romance trata justamente disso, desse solipsismo. Por isso que alguns críticos literários o qualificaram de um gênero burguês, um gênero vinculado a uma classe social específica. A minha hipótese é: será que o romance não pode ser percebido como uma nova forma de confissão? Eu acredito que sim. E aqui eu vou tentar argumentar um pouco em relação a isso, trazendo a aproximação entre esse gênero literário e a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro eu trago, de um modo geral, a encarnação do Verbo em representações artísticas e iconográficas. O meu destaque, sobretudo, é para o segundo concílio de Nicéia, em 787, quando ocorreu a condenação da heresia iconoclasta. O que é essa heresia? Eles tentavam dizer que Nosso Senhor não podia ser representado, porque é Deus,
Portanto, não pode haver uma representação artística material de Deus. Aquilo seria um pecado, diziam eles. Mas a igreja diz que não. A igreja diz que não, que nosso Senhor, justamente porque encarnou, porque tomou carne, não podia ser representado artisticamente. E os ícones, que são objetos litúrgicos, além de obras de arte, que são uma diferença importante, os ícones são janelas para o nosso culto divino, para aquilo que nós somos criados, para nos religarmos a Nosso Senhor. E aqui eu trago uma carta apostólica do 10º século de São João Paulo II, em que ele comenta acerca do concílio de Nicéia. Eu vou só destacar duas partes importantes. Que a heresia iconoclasta, disse São João Paulo II, punha em causa toda a visão cristã da realidade da encarnação. Percebam esse vínculo profundo da representação artística com a própria realidade da encarnação de Nossa Senhora. Por quê? Vejam, a gente podia pensar, olha, só uma representação, só uma pintura, não é? O que isso tem a ver com o dogma da encarnação em si? Tudo. Por quê? Se ele não pode ser representado humanamente, significa que ele não tomou carne. E prossegue São João Paulo II mais adiante: a arte pode representar a forma, a efígie do rosto humano de Deus e levar aquele que o contempla ao mistério inefável do mesmo Deus feito homem para a nossa salvação. Ou seja, essa matéria ordinária da obra artística pode ser um instrumento para nos levar até Deus de novo. Isso é interessante, né? Isso é interessante. Ou seja, há na forma artística também um propósito litúrgico. Agora vamos prosseguir trazendo São João Damasceno. São João Damasceno foi muito importante para lutar contra os hereges iconoclastas. E vejam o que ele diz: então a carne tornou-se o verbo, permanecendo carne, tornando-se assim uma com o verbo através da união. Por isso atrevo-me a desenhar uma imagem do Deus invisível, não como invisível, mas como tendo se tornado visível a nós através de carne e osso. Eu não desenho uma imagem da divindade mortal, eu pinto a carne visível de Deus, pois é impossível representar um espírito, quanto mais Deus, que dá fôlego para o espírito. Vejam quantas vezes a palavra carne foi repetida aqui, né? Quantas vezes São João Damasceno insistiu nessa representação, nesse Deus que tomou carne, e tomando esse aspecto material pode ser representado. E vamos com Santo Atanásio, um tempo anterior, contra a heresia ariana que negava a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vejam, Santo Atanásio diz essa uma pequena frase: o verbo de Deus veio ele próprio, a fim de que, sendo a imagem do Pai, possa recriar o homem segundo a imagem. Eis que faço novas todas as coisas. A encarnação do verbo divino, dizem os padres do Oriente, é uma recriação. É uma recriação. Tudo é criado de novo. Tudo aquilo que já tinha sido criado por Nosso Senhor é criado de novo. Todas as coisas são novas. Todas. Portanto, é pelos olhos desse novo Adão, Nosso Senhor, que devemos olhar para a realidade. E assim nós a poderemos ver transfigurada. Os ícones são objetos litúrgicos, como eu já comentei propriamente. Outras obras de arte cristãs, desenvolvidas especialmente no Ocidente, não são litúrgicas, mas o que ambas têm em comum é ecoar a encarnação. Quando a gente vê, por exemplo, um São Pedro de Caravaggio, é uma pessoa humana reconhecível, ali próximo de nós. São evocações diferentes, né? Entre um ícone, por exemplo, o ícone da negação de São Pedro, o ícone de São Pedro como as chaves, e no entanto, elas são importantes as duas, uma como objeto litúrgico, outra como objeto talvez de uma devoção pessoal, essa identificação que podemos ter com São Pedro, sempre encarnado.
Essa ideia de encarnação se aproxima muito quando a gente olha para uma pintura como essa. Eu estou pensando muito no São Pedro de Caravaggio, né? Porque ele parece alguém que nós conhecemos, ele parece alguém próximo de nós. E agora eu passo a falar propriamente do romance. Eu vou dar uma definição aqui um pouquinho abstrata para depois a gente entender melhor o que é. O meu subtítulo desta sessão é o seguinte: o romance, a recriação do tempo ordinário, do tempo cotidiano. E aqui a utilização da palavra tempo ordinário é proposital para aproximá-lo do tempo ordinário litúrgico. Walker Percy, um autor católico dos Estados Unidos do século passado, disse o seguinte: eu só vou deixar essa frase impactante, depois eu vou desenvolvê-la um pouco mais, num sentido muito real. Pode-se dizer que a encarnação não só trouxe a salvação para a humanidade, mas também deu origem ao romance. É interessante que o romance aparece muito tempo depois, enquanto o gênero literário. O gênero literário tipicamente moderno, século XVII. O Dom Quixote do Cervantes é o primeiro romance propriamente moderno. Século XVII. Qual a relação? A primeira que a gente pode estabelecer é essa narrativa do peregrino. Nosso Senhor diz em São Mateus capítulo 11, versículo 28: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. A pergunta que eu faço é: qual é o fardo do peregrino moderno, ou seja, de nós? A resposta é a própria vida. Veja, a vida, esse dom, essa dádiva, acaba por se tornar um fardo para o peregrino moderno. Interessante, não? Por que é um fardo? Porque todas as falsas promessas de darmos as costas a Deus não foram cumpridas. Nós não nos realizamos, nós não criamos um paraíso terrestre. E agora? Eu não tenho mais como acreditar naquilo. Acabou. Não tem mais como criar esse paraíso. O que sobra? O deserto. Para onde é que os santos padres foram? Para onde é que Santo Antão foi? Para o deserto. Para onde é que São João Cassiano foi? Para o deserto. Para onde é que São João Clímaco foi? Para o deserto. Para onde é que a gente está voltando? Para o deserto. Como é que São Felipe Neri chamou a Roma? Aquela Roma corrompida da qual ele não podia sair porque ele queria evangelizar? Meu deserto. Deserto no meio da cidade, né? Essa é a narrativa do peregrino moderno. Está no deserto de novo, seco. A vida humana é constituída especialmente pelo cotidiano, pela repetição, por aquilo que a gente faz todos os dias, por aquele peso, pelo tempo ordinário, que não só é o tempo litúrgico mais extenso da igreja, como também é o tempo mais extenso da nossa vida. A gente percebe todos os dias, todos os dias nos são ordinários, mesmo por exemplo nessa época da Páscoa, para nós tudo está novo. Cristo ressuscitou e no entanto continua ordinário para nós. É curioso, não? É o tempo ordinário que mais nos cansa. No entanto, o tempo e a sucessão dos dias dentro desse nosso tempo ordinário são o tecido narrativo que permite com que a vida seja contada, narrada. É só graças a essas repetições... caramba, acho que eu desliguei aqui ou não, dá para ouvir? Acho que eu apertei errado, desculpa. É só graças a essas repetições que nós podemos contar as nossas histórias, que nós permanecemos na nossa identidade, permanecemos no ser, e nesse permanente diálogo com o nosso Senhor que nós cultivamos. Padre William Lynch, um crítico literário jesuíta do século passado, vejam o que ele escreveu: o coração, a substância e o centro da imaginação humana, como da vida mesma, deve estar na imagem ou coisa particular limitada. Vejam, é das coisas particulares e a partir das coisas particulares limitadas, localizadas, que a gente sobe. É a partir delas que a gente sobe. Todas elas, de algum modo, nos levam ao nosso Senhor. Todas. Por quê? Porque foi o verbo divino. Foi pelo verbo divino que foi feito. Então essas coisas cotidianas, chatas, são oportunidades. Se a gente as olha
como um romancista as olhou, e a gente vai ver como é isso. A pessoa que queremos nos tornar, ou seja, para aludir ao título do livro do Dietrich von Hildebrand, a nossa transformação em Cristo, porque essa é a pessoa que nós queremos nos tornar, quer nós saibamos disso ou não, consciente ou inconscientemente, a pessoa que queremos nos tornar é uma resposta ou um projeto que só pode ser lavrado no contato com as coisas ordinárias ao longo do tempo. Porque é pelo contato com as coisas ordinárias que a nossa imaginação é fecundada por essas possibilidades. É aí que nós começamos a conhecê-las, realmente, todos os dias. Mais uma citação de Walker Percy, veja que interessante. A narratividade e o lugar comum do romance são únicos. O romance trata do cotidiano. Alguma coisa acontece com pessoas ordinárias no tempo ordinário, não com heróis épicos num tempo mítico. Ou seja, essas repetições ordinárias, elas acabam por ser essenciais para o romance, porque é a partir delas que a obra literária é dirigida. É a partir dessas coisas, dessas repetições ordinárias, que a gente pode lembrar que Nosso Senhor tomou carne e entrou no nosso tempo ordinário de vida. Ele tomou isso para ele, não precisava tomar, mas ele tomou. E o Padre Lynch diz que Cristo não redimiu o tempo, porque o tempo em si não precisava de redenção. O que ele precisava, eu cito textualmente, era de alguém que o explorasse completamente nos seus recursos, como ele o fez, Nosso Senhor. E a exploração foi tão profunda e nova que foi coroada não apenas com um insight sobre as possibilidades do tempo, não é? Mas com a ressurreição. Opa, tem alguma coisa aqui. Vejam essa exploração do tempo que o único homem capaz de fazer foi Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus também. Ele explorou para que nós também pudéssemos chegar até lá. Epa. Então não é necessário uma narrativa grandiloquente, mas talvez na narrativa dos problemas cotidianos a gente consiga perceber isso com esperança. Opa. O tempo ordinário é a imaginação, outro aspecto importantíssimo da imaginação. A imaginação não só como uma fantasia ou algo que nos afasta da realidade, senão como um instrumento próprio de conhecimento. Isso é absolutamente essencial. Prática é uma virtude do intelecto prático. As coisas ordinárias são as que alimentam a nossa imaginação para o mistério. É por elas que nós subimos, não vou cansar de repetir. Nós católicos temos uma visão sacramental da realidade. Isso é absolutamente essencial para a literatura e sobretudo para a literatura católica que se desenvolveu nos séculos 20 e 21. Continua se desenvolvendo, florescendo muitíssimo. A visão sacramental da realidade. Flannery O'Connor, autora católica dos Estados Unidos no século passado, ela disse o seguinte: quando os fenômenos físicos são separados da realidade espiritual, a dissolução da crença é inevitável. Não é só um sentimento, não é uma coisa que está fora da nossa realidade, uma coisa separada. Lembrem da heresia iconoclasta. Se não pode ser representada porque não tomou carne, se não tomou carne é porque está longe de nós. Portanto, quando nós separamos a religião, a nossa vida sacramental, dos fenômenos físicos, seria bizarro, não? Na verdade é bizarro, se a gente pensar com a visão católica da realidade é bizarro, mas enfim, vamos considerar essa visão que a religião é um sentimento, é um conjunto de coisas boas, que Deus é completamente, é um absoluto que não liga para a gente. Veja, a gente a perde, a gente não a vive. Ela passa a ser simplesmente um conjunto de preceitos morais, falsos ou verdadeiros, até falsos inclusive, é possível. A gente perde a essência da nossa religião, que é encarnada. E aquela citação conhecida de Santo Tomás de Aquino, que eu vou chover no molhado, não é que a graça não tolhe a natureza, mas a aperfeiçoa. Deus age pela natureza com a sua graça. E adivinha qual é o material do romancista? A matéria, pura e simplesmente, a natureza.
pessoas, os objetos. Vejam, parece que tem uma analogia aí dos criadores diferentes, o criador humano, pequenininho, criador com C minúsculo, do criador com C maiúsculo, do próprio Deus. Mais uma citação de Walker Percy. Uma das tarefas do santo é renovar a linguagem, cantar uma nova canção. Pense no Evangelho de São João, pense no prólogo do Evangelho de São João. Se aquilo não é uma nova canção, é uma nova canção sobre a realidade mesma. O romancista, diz Walker Percy, que não é nenhum santo, tem uma tarefa mais humilde. Ele deve usar cada porção de habilidade, astúcia, humor e até mesmo ironia para libertar a religião do meramente edificante. O que é o meramente edificante? Basta você ser um sujeito legal. Eu vou para o céu por quê? Porque eu pago a conta de luz. Alguma coisa assim. O que Cristo tem a ver com isso? Por nada. O que é o meramente edificante? É um esvaziamento. Seria uma espécie de convenção social apenas. Não é isso. A religião tem que ser verdadeira e não edificante. A encarnação não é edificante. Ela só nos importa porque ela é verdadeira. A gente só está aqui preocupado com isso porque nosso Senhor Jesus Cristo encarnou. É isso que importa. Ele tomou a carne. Ele tomou a nossa carne humana. O material do romancista é o cotidiano. Mas esse material, no entanto, vejam aqui, ele é depurado dos seus aspectos acidentais, a fim de que o leitor se concentre naquilo que importa. Como assim? Se num romance bom o personagem principal aparece escovando o dente, é porque tem alguma importância ali, tem alguma importância simbólica. E por símbolo aqui eu não estou falando uma mentira, uma convenção ou qualquer coisa parecida. Veja, a nossa vida cotidiana está carregada, repleta de símbolos. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vê, percebe, escuta, fala, são esses símbolos. O romancista, ele depura alguns deles. Ele depura aquilo que não precisa. Ao invés de fazer um tratado sobre a culpa, ele vai lá e conta uma história de um sujeito que sofre com a culpa e que acha que não merece perdão. Ele não precisa contar, às vezes, como aquele personagem se vestia, a menos que a vestimenta, as roupas do personagem fossem de algum modo manifestação daquela culpa. Não precisa disso. Ele não precisa dar características físicas do personagem, a menos que sejam essenciais para conhecer a vida interior dele. Reparem, nós temos esse material cotidiano. Imagine Nosso Senhor, imagine olhar para Ele e pensar na personalidade, com todo o respeito dele, vendo. É por isso que a transmissão da fé é pela narrativa. A tradição é narrativa, é uma repetição narrativa daqueles que viram e andaram com Nosso Senhor. O romancista vê as coisas aos olhos desse novo Adão que é Nosso Senhor Jesus Cristo. As vê como novas, porque desbasta as palavras gastadas pelo uso. Ele renova a linguagem, encontrando pela narrativa uma maneira de que as pessoas entendam aquelas palavras que já foram gastadas. Pense no amor, por exemplo. As pessoas acham hoje em dia que é um sentimento, é só um sentimento, não é nada. Dever, religião, Eucaristia, confissão, penitência, ressurreição. Então são palavras, não? São palavras? Parece que não. A gente precisa voltar para elas de algum modo. E o romancista
da própria vida, se ele está no deserto, ele, no entanto, depois dessa nova criação, vai se aproximar dessas coisas cotidianas, ele vai ter contato com elas, ou seja, ele vai ter contato com uma graça de algum modo, nessa peregrinação seca. Então, ele sempre vai poder dar as costas para ela. Sempre. Só que chega um momento, isso a gente vê muito na literatura moderna, que o peregrino já não aguenta mais. Ele está esgotado. Ele está esgotado de tentar encontrar essa felicidade, esse amor nos lugares errados. Então ele está árido, seco, vazio. E o que é que ele encontra? De novo, o pão, o vinho, a água, o toque, a respiração, a fala, a escuta. Coisas necessárias para nos sustentar nessa vida, a vida inteira. Veja que interessante. Deus se utiliza delas como canais da graça. Tem alguma coisa aí, não? Agora vamos passar propriamente a imaginação e o conhecimento para complementar isso. Tal como a graça e a natureza foram separadas, diz a Flannery O'Connor, também foram a imaginação e a razão viva. Isso representa o fim da arte. O artista emprega a sua razão para descobrir uma razão de resposta em tudo que vê. Opa! O que isso significa? Significa, aqui eu cito uma frase do professor Olavo de Carvalho que eu ouvi há muitos anos e eu nunca mais esqueci. O escritor escreve sobre aquilo que ele não entende. E para mim foi um mistério de início, né? Como é que ele vai escrever sobre aquilo que ele não entende? Falando do escritor literário, propriamente do romancista, né? Como que ele vai escrever sobre o que ele entende? Para mim, o escritor só pode escrever sobre aquilo que ele entende, né? Como se fosse uma tese, um ensaio, alguma coisa assim, um manual. Não, ele escreve sobre aquilo que ele não entende. Ele escreve sobre o mistério. E como que ele escreve sobre o mistério? Recontando o mistério. Portanto, ele quer buscar as causas imaginativamente. Ele quer recontar aquela história. Ele precisa recontá-la com todos esses aspectos simbólicos da vida que são os que estamos falando aqui. Esses aspectos encarnados. A literatura, disse o crítico católico francês Charles Dugas, é sempre uma encarnação. A palavra precisa encarnar, precisa tomar carne. Esse espírito, que é a forma que está na cabeça do leitor, ou a matéria precisa tomar carne. O artista emprega a sua razão para descobrir uma razão de resposta narrativa em tudo que vê. Para ele, para o artista, ser razoável é encontrar objeto na situação, na sequência, o espírito que o constitui tal como é. Isso não é algo fácil de fazer. Significa intrometer-se no atemporal, algo que só se pode conseguir pela violência de um respeito leal à verdade. Opa! Portanto, se a gente separa, não é, até essa pretensa dicotomia real, sobrenatural, só a ideia de fazer essa separação já é escapar da realidade. O escritor não pode fazer isso. Ah, mas o escritor é ateu. O que ele está vendo ali? Uma experiência real? Uma experiência de transcendência autêntica? Bom, se ele é um escritor de verdade, ele tem que registrar aquilo, independente do fato de ele acreditar ou não. Porque essa é a realidade. A realidade é a da graça divina em toda essa matéria ordinária, pedindo para chegar até nós. A imaginação é uma forma de conhecimento. Vejam que pelas imagens guardadas na memória, o projeto de vida é elaborado, antecipado. Nós precisamos aprender quem nós queremos ser, formar essa imagem. Pelas imagens guardadas na memória, o projeto de vida é elaborado, antecipado. O padre Leonardo Castellani, sacerdote argentino do século passado, jesuíta, escreveu o seguinte: que a imaginação é o suporte da esperança, da virtude teologal da esperança, a imaginação. A imaginação é o suporte da esperança, assim como é a sede do terror. O que eu guardo na minha imaginação? Como é que ela pode ser a sede dessa virtude teologal da esperança? O que tem dentro dela? Interessante lembrar de Santo Inácio, eu mencionei que o padre Leonardo Castellani é um jesuíta. O papel da imaginação nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, a gente se colocar naquelas cenas
da vida do nosso Senhor? Não é uma fonte de esperança? E agora a gente vai tentar juntar um pouco disso que eu estou falando. O ofício do escritor, ou seja, saber fazer bem aquela arte. Por ofício eu estou falando aqui como se ele fosse um carpinteiro, soubesse fazer mesas e cadeiras, porque a escrita é um ofício da palavra. E a confissão, que é que eu tomo como um sinônimo de arrependimento e mais ainda, como um modo de vida. O escritor, especialmente um católico, isso é absolutamente importante. Ele não é um pregador, ele não é um moralista, ele não é um tratadista, ele é um artista. Ele precisa dominar o seu ofício, saber o que é um bom romance, saber construir uma boa cena, saber construir um bom personagem. Ele é obrigado a fazer isso. Se ele for um cineasta, a mesma coisa. Se for um pintor, a mesma coisa. Se for um músico, a mesma coisa. Ainda que seja um católico piedoso, com a melhor intenção do mundo, se ele não detiver os rudimentos do ofício, talvez aquela obra dele tenha as consequências contrárias ao que ele queria, ao que ele almejava. O romance, como obra de arte, reitero, começa pelos sentidos, assim como o nosso conhecimento. Veja o papel da imaginação aí. Nós vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos as coisas. Nós temos memórias até de cheiro, né? De gosto. Consegue lembrar dessas coisas, porque elas ficam na nossa imaginação. E a memória litúrgica? A memória de todos os dias que a gente vai à missa. Não tem algo aí. A imaginação vai de encontro à verdade. A imaginação não é falsa. Ela não precisa ser a louca da casa, a gente falava Santa Teresa, não necessariamente. Ela pode ser essa sede da esperança para nós, a depender das imagens que guardamos, a depender das imagens que nós aprendemos a compor da nossa própria vida. Opa, aprender a compor um discurso imagético, ordenado. O que a gente faz quando a gente se confessa? A gente conta uma história para o sacerdote. A história dos nossos pecados, em parte sim, mas é sempre a nossa biografia que a gente conta para o sacerdote, contando para nós, Senhor. E a gente inconscientemente pode falsear muitos aspectos dessa biografia. Muitos deles. Inconscientemente. Por quê? Porque nós não temos as formas adequadas para contar essa história. Desse arrependimento que é um modo de vida, que é a tristeza do filho pródigo. Como nós vivemos. Para Walker Percy, o romance será verdadeiro como é uma mesa. Ele é um resultado da virtude do intelecto prático. Ele conta a verdade sobre a natureza humana caída. Esse é o registro desses personagens, do fardo moderno da vida no deserto. De olhar para esse sofrimento e contá-lo, e levar até o fim, naquela obra de ficção, com aquela intensidade simbólica e real, de verossimilhança, até o fim, as possibilidades do pecado. Onde é que o pecado vai nos levar? Pode ser a tentar criar um paraíso na terra, a se destruir, a querer destruir as pessoas que estão ao nosso redor porque a gente quer se destruir também. Mas vejam, o efeito que tem sobre nós, de alguém falando como eu estou falando aqui, é muito pequeno. É muito menor que tem o efeito, por exemplo, de um personagem do Dostoiévski encarnando praticamente o anticristo. Né? É muito menor. O que eu estou fazendo aqui é uma tentativa de aproximação, que é falha já porque ela é paráfrase, né? Ela já é falha. E no entanto, quando a gente entra em contato com esses personagens que estão depurados dessas coisas, a gente não tem a narrativa do personagem fazendo tudo durante o dia, a gente tem uma narrativa do personagem fazendo aquilo que é essencial. A gente consegue olhar para o que nós fazemos e percebemos que é essencial. Mais uma da Flannery O'Connor, ela é maravilhosa. Escritor de ficção católico, enquanto escritor de ficção, olhará para a vontade de Deus primeiro nas regras e limitações da sua arte e esperará que, se as obedecer, outras bênçãos serão acrescentadas ao seu trabalho. Se o escritor ele quer converter, ele não vai conseguir. Quem converte é Deus para começar. O escritor não vai conseguir. Mas, se ele for um bom escritor, como fruto, isso pode acontecer. Isso pode acontecer.
Aconteceu comigo, aconteceu com várias outras pessoas. Como fruto. Porque ele está sendo real, ele está sendo verdadeiro. As pessoas que ele quer representar é o ofício escolhido por ele. Mais uma da Flannery O'Connor. O artista penetra nas coisas a fim de encontrar em sua profundidade a imagem da fonte, a imagem da realidade última. Os artistas, os escritores modernos conseguiram chegar à realidade última do pecado. Realidade última na parte em que nos cabe, eu não vou falar bobagem, tá? Me corrija, por favor. Sem desvendar o mistério da queda, até porque o mistério não é feito para ser desvendado, é feito para ser contemplado, não é? Mas essas consequências humanas para nós, ele consegue mostrar esse mistério do pecado contando uma história. Ele consegue mostrar qual vai ser a destruição final, qual a possível destruição que nós encontraremos ao darmos as costas para nosso Senhor. Ainda que seja inconsciente, veja, não é uma matéria de eu pertenço a esta igreja, eu tenho esta carteirinha. Não é isso. Cristo é o fundamento mesmo da realidade. Não? A igreja é uma expressão da Santíssima Trindade, como diz São Porfírio. Portanto, ainda que eu nunca tivesse conhecido nosso Senhor Jesus Cristo, se as minhas condutas não correspondem à verdade, à sinceridade, eu estou dando as costas para Ele. Em termos de responsabilidade, aí é com Deus, claro. Aqui a gente está analisando essas consequências do nosso modelo não ser o Cristo. E se o modelo não é o Cristo, quem é que somos? O diabo, claro. Autodestruição. É isso que a literatura consegue mostrar de um jeito impressionante. E também as dificuldades da santidade. A mim me parece incrível que alguns autores, tipo Bernanos, por exemplo, seja capaz de retratar a santidade na literatura. Parece um negócio absolutamente fabuloso. E as dificuldades da santidade. No caso do Diário do Pároco de Aldeia, da aridez daquele sacerdote que está escrevendo para Deus. Que ele toma para si todos os pecados dos outros, ele os toma para si e ele os sofre até as últimas consequências, ao contrário daqueles personagens. Então ali o sacerdote daquela paróquia está agindo com Cristo para eles. Tudo isso numa história. A gente percebe isso numa história. O romancista representa a graça através da natureza. De novo, pão, vinho, toque, cheiro, gosto, água. Flannery O'Connor, se o escritor católico espera poder revelar mistérios, ele terá de fazê-lo ao descrever com veracidade aquilo que vê e de onde ele vê. Ele precisa ser autêntico com relação ao mistério humano, por mais feio, sujo, degradante que apareça. E feio, sujo, degradante eu não digo nessas manifestações horríveis de cenas ruins, escritas e filmadas, não é isso. É o fundamento. O que é que está por trás daquilo? Que visão está por trás daquilo? É a visão de que a vida não tem o menor sentido. E o escritor não precisa ser violento, ele não precisa ser pesado para mostrar essa visão de mundo através de uma cena, que a vida não tem sentido. E no entanto, a visão sacramental da realidade consegue mostrar também por uma narrativa que é um sentido ali, que é o próprio Cristo. Uma possibilidade humana ao alcance de todos nós é do pecado. Eu tenho dito que eu já antecipei, nem lembro disso. O problema é que não conseguimos perceber a profundidade dessa ferida, ênfase na ferida. Não estou falando de pecado enquanto conduta, estou falando da ferida do pecado original, dessa ferida em nós, que é outro modo de vida, que é um modo de vida contrário daquilo para o qual fomos criados. É pelo arrependimento, pensem na confissão, pensem no tanto de vezes que a gente vai confessar, às vezes um pecado, às vezes um pecado diferente, etc. E se a gente for juntando essas narrativas de confissão, a gente vai percebendo essa ferida aos poucos e de um modo fragmentário. É por isso que o arrependimento é acompanhado pela confissão, no sentido de eu perceber e contar, eu conseguir falar, e no sentido sacramental propriamente. No entanto, para me confessar, eu preciso saber as formas adequadas capazes de expressar a realidade que eu quero comunicar. Mas se eu puder encontrá-las prontas, se eu puder lê-las, eu posso expressá-las. Eu posso chegar à conclusão: meu Deus, eu tinha cometido esse pecado que está escrito aqui, eu nem sabia o que era.
Eu tive essa experiência. Eu nem sabia que isso aqui era pecado. De repente eu leio ali. E aquilo volta todas as vezes. Todas as vezes que eu cometi aquilo. Isso é uma dádiva. Por causa de uma forma. Por causa do nosso verbo. Que Deus nos deu. E, para finalizar, o arrependimento é, como no filho pródigo, um sinônimo de conversão. Então, cada narrativa da peregrinação humana, se ela for verdadeira, é uma abertura ao verbo. Por quê? Porque a única resposta possível a essa completa infelicidade, a esse deserto de que falamos, e no qual nós, peregrinos modernos, estamos, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único. Então percebam que coisa interessante. Como o peregrino moderno, ele vive num deserto, que em tese ele não escolheu, ele se encontra nesse deserto, como são os padres, como são os padres ascetas. E ele, como que numa espécie de comando invertido, consegue se aproximar e narrar no sentido negativo tudo aquilo que os padres falaram no sentido positivo. Vou explicar. Enquanto os padres falaram da Santa Escada de São João Clímaco, nessa pequena ascensão, o que muitos dos romances modernos conseguem nos mostrar? A escada do inferno, a descida até degrau lá de baixo, as portas do inferno, que são a consequência mesma desse deserto. E no entanto a peregrinação continua, e o peregrino começa a perceber uma série de sinais. É interessante que eu estou lembrando agora do ícone da Santa Escada de São João Clímaco, que tem alguns demônios tentando puxar os peregrinos para baixo, alguns anjos ajudando, tentando levantá-los, não é? E é mais ou menos assim nessa caminhada do peregrino moderno. O que ele encontra? Ele encontra uma pessoa parecida com ele, ele encontra um sacerdote, ele tem um filho, alguém tem compaixão dele, ele sofre, e aí essa chaga que acaba de abrir nele, está seco, árido, faz de algum modo isso. Veja, a graça sempre atuando através da natureza. Veja que encontro maravilhoso, né? Encontro maravilhoso. Para a gente que não consegue às vezes escrever essa nossa aridez, a gente encontra inteira, a gente encontra até as suas últimas consequências da literatura, que são possibilidades nossas. E é por isso que, se a gente for corajoso bastante de ver isso, de ver essa escuridão, mesmo que sem saber, a gente está se abrindo para a encarnação do Verbo de Deus, para vermos todas as coisas como novas, tal como elas foram recriadas por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Muito obrigado. No X? É. Aí. Encerrar?